Momentos depois, ele finalmente relaxou, percebendo com alívio que sua amada ainda estava viva. Depois de algum tempo, ele cuidadosamente limpou o sangue do corpo. Jasper percebeu isso e casualmente acenou com a mão, convidando o galo a vir tomar uma tigela de sopa. Theo imediatamente se virou com uma expressão ofendida e protestou com raiva que ele não era um galo comum, mas uma nobre besta espiritual, a própria encarnação do rei demônio. No entanto, após dizer isso, ele de repente ficou confuso com o que ouvira antes e começou a suspeitar que, quando diziam galo, estavam se referindo à sua amada. Olhou de volta para o mensageiro e percebeu com surpresa que a forma de besta de sua amada realmente se parecia com um galo e, estranhamente, ele até a achava adorável. Pouco a pouco, Theo finalmente percebeu que sempre que mencionavam um galo, estavam na verdade se referindo a ele. Depois de pensar por um momento, ele confirmou ousadamente que, se fosse o caso, ele realmente era o galo, deixando os espíritos demoníacos ao redor completamente atônitos. Jasper então explicou calmamente que os órgãos internos do arauto haviam sido queimados anteriormente, mas graças às agulhas de acupuntura, agora haviam sido completamente curados. Ao ouvir isso, Theo finalmente relaxou, sentindo que a aura de sua amada realmente havia se tornado muito mais forte e estável. Depois disso, ele curiosamente perguntou o que exatamente estavam cozinhando no caldeirão, porque o cheiro delicioso que se espalhava pelo ar era simplesmente impossível de ignorar. Jasper anunciou alegremente que o peru congelado que ele havia encontrado nas proximidades se revelou surpreendentemente fofo. A forma como ele disse isso fez parecer menos com comida e mais como uma criaturinha engraçada que ele havia encontrado. Depois de dizer isso, ele estendeu uma tigela em direção ao demônio. No começo, Theo tentou manter uma postura nobre, argumentando com orgulho que seres como ele e a Fênix pertenciam à mesma linhagem ancestral e, portanto, comer uma criatura como aquela parecia inadequado. Mas quase imediatamente depois, sua atitude mudou completamente. Ele de repente pediu uma tigela muito maior, pegou um recipiente enorme e começou a enchê-lo com entusiasmo, antes de atacar a comida sem hesitar. Todos ao redor assistiram à cena com os olhos arregalados. Nunca imaginaram que até um demônio de nível Lorde comeria casualmente uma criatura de sua própria espécie, aparentemente sem a menor hesitação. Theo explicou com bastante seriedade que as antigas e raras feras eram ingredientes extremamente valiosos e considerados iguarias entre cultivadores poderosos. No entanto, devido às forças elementares conflitantes, ele insistiu que não deveria comer muito disso. Levi logo percebeu algo estranho nessa explicação. Enquanto Theo dizia para comer com moderação, uma montanha crescente de tigelas vazias já estava se acumulando bem na sua frente. Jasper simplesmente suspirou impotente ao ver isso e lembrou a ele que ainda precisavam deixar pelo menos uma tigela para o frango. Ao ouvir isso, Theo se sentiu estranhamente satisfeito. Em sua mente, essas pessoas estavam claramente tratando seu amado de forma muito carinhosa. Sem hesitar, ele imediatamente pegou outra tigela enorme, o que fez Levi e Jasper congelarem no lugar, sem acreditar no que viam. No entanto, após receber uma forte palmada do protagonista, ele relutantemente trocou por uma tigela menor. Mas quando Jasper finalmente deu um passo à frente para se servir, eles descobriram que o caldeirão já estava completamente vazio. Os meninos procuraram ao redor com expressões desapontadas, esperando que ainda houvesse alguma comida em algum lugar, mas a panela estava realmente vazia. Levi estalou a língua irritado e murmurou brincando que talvez fosse mais fácil se eles tivessem simplesmente cozinhado o galo. Jasper olhou tristemente para o caldeirão vazio. Então, de repente, ele parou, sentiu algo estranho e rapidamente chamou Levi. Quando Levi se virou, viu Jasper estendendo sua tigela para ele, explicando calorosamente que melhores amigos sempre devem compartilhar a comida. Levi sorriu levemente com esse gesto e aceitou a tigela com sincera gratidão. No entanto, ele só bebeu metade da sopa antes de parar, decidindo que seu amigo também merecia uma porção igual. O rosto de Jasper se iluminou instantaneamente de felicidade. Enquanto isso, Theo de repente sentiu um arrepio estranho percorrer seu corpo, como se tivesse sentido brevemente uma premonição ominosa, mas logo descartou isso como imaginação. Algum tempo depois, o mensageiro finalmente acordou também. Nesse momento,
Theo já estava sentado por perto, segurando uma tigela grande, claramente esperando pacientemente. Ele chamava suavemente seu amado em uma voz suave, oferecendo a sopa de fênix dourada, que exalava um aroma delicioso. O mensageiro se sentiu profundamente irritado com esse comportamento. Por dentro, ele resmungava que continuavam chamando de marido, enquanto aquele estranho e excessivamente afetuoso demônio ainda permanecia por perto. No entanto, quando ele olhou para a tigela, percebeu que a sopa era feita de carne de fênix. Se ele bebesse, talvez realmente conseguisse romper e alcançar o nível soberano. Olhando para o prato delicioso e perfumado com crescente entusiasmo, decidiu que, assim que alcançasse o avanço, ele finalmente não precisaria mais temer esse demônio do gelo. E quando isso acontecesse, ele finalmente teria força suficiente para se livrar de vez desse pervertido extremamente irritante. Theo observou em silêncio enquanto o mensageiro devorava a sopa gananciosamente. Soltando um suspiro profundo, pensou que seu amado parecia surpreendentemente obediente e até um pouco adorável. Mas o mensageiro logo percebeu o olhar intenso fixo nele. Sentindo-se desconfortável, ele virou a cabeça bruscamente e exigiu que parassem de olhá-lo. Jasper explicou calmamente que ele e o herói trataram o frango com carinho porque ele era seu bom amigo. Isso também significava que eles não tinham intenção de prejudicar o galo. Ele até levantou a mão firmemente e advertiu que, se alguém ousasse intimidar o frango, tanto ele quanto Levi eliminariam a pessoa sem hesitar. Ouvindo essa conversa, Theo não pôde deixar de se sentir chocado. Em sua mente, o nível de cultivo desses dois humanos poderia realmente ultrapassar até o reino dos deuses. De repente, ele se levantou e declarou orgulhosamente que passou 5 longos anos procurando por seu amado, e agora que finalmente o encontrou, faria tudo o que fosse possível para protegê-lo e cuidar dele. Essas palavras emocionais tocaram tanto Jasper que lágrimas se formaram em seus olhos, enquanto Levi rapidamente tentava acalmá-lo. Enquanto isso, o rosto do mensageiro escureceu enquanto mordia as unhas, percebendo que a conversa claramente era sobre ele, mas ainda não entendia totalmente o motivo. Theo então se virou para ele e explicou sinceramente que seu amado tinha sorte de ter 2 amigos leais que realmente se importavam com ele, algo que o tocou profundamente como marido. O mensageiro imediatamente se afastou em pânico, perguntando de onde esses chamados bons amigos haviam aparecido, quando tudo o que faziam era envergonhá-lo e zombar dele. Enquanto isso, Jasper se virou curioso para Levi e perguntou se a galinha seria capaz de produzir pintinhos no futuro agora que ela tinha um galo. Ao ouvir essa ideia absurda, o mensageiro explodiu de raiva e gritou que ele não era uma galinha de jeito nenhum, ele era claramente um galo. Jasper de repente olhou alarmado e percebeu que, se isso fosse verdade, eles não poderiam mais comer ovos, porque isso significaria comer os filhos de seu amigo. Levi perguntou tristemente se isso realmente significava que eles nunca mais poderiam comer ovos, e Jasper confirmou relutantemente que provavelmente era verdade. Os dois continuaram discutindo a situação com surpreendente seriedade, eventualmente concluindo que os ovos não apareceriam mais, a menos que o galo morresse. Ouvindo essa conclusão aterrorizante, o mensageiro rapidamente mudou sua estratégia. Forçou um sorriso amigável, chamou Theo de pervertido estranho e deu-lhe uma leve batida na cabeça. Fingindo amolecer sua atitude, ele então perguntou calmamente por que Theo havia aparecido de repente mais cedo e o ajudado durante a luta. Quando ouviu a pergunta, Theo ficou tímido e envergonhado novamente, acabando por explicar que a própria rainha o havia chamado. Essa declaração deixou completamente atordoado o mensageiro, que começou a se perguntar se alguma conexão espiritual estranha havia surgido após viajar entre os mundos. No entanto, ele não se lembrava de nunca ter pensado sobre essa criatura antes. Mas, ao ouvir atentamente a história de Theo, memórias de outro mundo de repente começaram a ressurgir em sua mente. Tentando controlar sua irritação, ele percebeu que a pessoa à sua frente era o mesmo maluco teimoso que um dia se recusou a deixar o passado para trás. Com um suor frio se formando em sua testa, o mensageiro percebeu algo horrível: esse demônio o confundira com Rosalie e o perseguira até este mundo. Ainda assim, ele teve que admitir que essa besta tola acabou se revelando surpreendentemente leal e dedicada. No entanto, o mensageiro se lembrou amargamente de que ele não era Rosalie de jeito nenhum, e mais importante, ele não era nem mesmo uma mulher.
Ele se aproximou cautelosamente do demônio cativado, mas ao perceber que Levi e Jasper observavam atentamente, ficou nervoso, temendo que a verdade fosse descoberta. Então, ele rapidamente puxou Theo de lado com uma expressão misteriosa e declarou que essa conversa deveria ser feita em particular, longe dos ouvintes curiosos. Colocando a mão firmemente no ombro de Theo, ele anunciou em voz alta que ele definitivamente não era a rainha que Theo estava procurando. Ele até começou a agir dramaticamente, alegando que a verdadeira história por trás de tudo era incrivelmente trágica. O mensageiro então contou uma história emocional, explicando que Levi e Jasper haviam sido amigos próximos de sua irmã. Mais tarde, segundo sua história, ela havia morrido. Devastados pela dor, eles reuniram sua alma e a enviaram para outro mundo para cultivar um novo corpo espiritual. Nesse mundo distante, a alma supostamente entrou no corpo de uma mulher humana chamada Rosalie. Com lágrimas se formando em seus olhos e uma expressão triste, ele declarou que essa mulher era, na verdade, a rainha que Theo procurava o tempo todo. Depois de ouvir a história, Theo parecia completamente confuso e lentamente esclareceu que, se isso fosse verdade, então a rainha deveria ser na verdade a irmã do mensageiro, e não o mensageiro em si. O mensageiro rapidamente acenou com a cabeça para apoiar sua própria história. No entanto, Theo ainda perguntou desconfiado como ele sabia que sua irmã tinha morrido. O mensageiro explicou que o corpo físico dela havia perecido, mas sua alma sobreviveu, se cultivou em outro mundo e eventualmente retornou para lhe contar tudo. Ouvindo essa explicação, Theo se inclinou para a frente e perguntou ansiosamente o que exatamente ela havia lhe contado. Enquanto Theo se aproximava, o mensageiro instintivamente deu um passo para trás. Mas o demônio se aproximou novamente, diminuindo a distância entre eles até que o mensageiro começasse a gaguejar nervosamente. Em um momento de crescente desespero, uma ideia repentinamente lhe ocorreu. Ele gritou apressado que ela já lhe havia contado tudo enquanto estava dentro do ovo. Dizia isso enquanto rapidamente pegava algo entre seus pertences e puxava o misterioso ovo. No momento em que Theo ouviu essas palavras, ele acreditou completamente. Seus olhos se arregalaram tanto que quase saíram de suas órbitas, e ele encarou o ovo em choque, convencido de que sua rainha há muito perdida deveria realmente estar dentro dele. O mensageiro evitou olhar diretamente nos olhos de Theo, mas ainda assim assentiu em confirmação. Acrescentou, sem jeito, que depois de falar com ele, a alma dela havia enfraquecido novamente. Ele explicou que ela havia caído novamente em um sono profundo. A expressão de Theo imediatamente congelou como pedra enquanto ele lentamente estendia a mão em direção ao ovo, fazendo o mensageiro suar frio. De repente, Theo agarrou a mão do mensageiro e olhou para ele com os olhos úmidos e carinhosos. Com uma voz trêmula, perguntou se estavam mentindo para ele ou se sua rainha já havia se apaixonado por outra pessoa. O mensageiro ficou completamente desconcertado com essa demonstração emocional, mas Theo continuou, lamentando tristemente que ela o estivesse abandonando logo depois que ele finalmente confessou seus sentimentos. Sentindo-se fisicamente desconfortável e mentalmente exausto, o mensageiro murmurou algo incompreensível para si mesmo. Finalmente, perdeu completamente a paciência. Frustrado, ele puxou Theo com força pela orelha e gritou com raiva que ele não era a rainha que Theo procurava e nunca poderia ser. O mensageiro explodiu de irritação e declarou em voz alta que a razão era óbvia. Ele era um homem, um galo, não uma galinha ou uma rainha. Para provar seu ponto, ele rasgou sua roupa externa com raiva, revelando seu peito musculoso e corpo claramente masculino. Theo se inclinou para olhar mais de perto e de repente congelou no lugar. Por vários segundos, os dois ficaram ali em silêncio enquanto o vento passava entre eles. Então, sem aviso, uma única lágrima brilhante rolou lentamente pela bochecha de Theo. Ao ver essa reação de partir o coração, o mensageiro rapidamente tentou chamá-lo. Mas Theo já estava completamente congelado em sua dor, deixando o mensageiro exausto enquanto ele desabava no chão. Em pânico, o mensageiro pegou um martelo e começou a bater desesperadamente na camada de gelo ao redor de Theo, implorando para ele acordar e ouvir com atenção. Ele repetiu várias vezes que era um galo, não uma rainha, e apontou com urgência para o ovo quase eclodido, explicando que a verdadeira rainha estava dentro dele. Ele continuou explicando que, uma vez que o ovo eclodisse,
talvez ela concordasse em se tornar rainha novamente. Se isso acontecesse, Tel finalmente poderia se reunir com ela. Sob a pressão dessas palavras, o grosso gelo começou a derreter lentamente. O mensageiro continuou a assegurar a Tel que a pessoa dentro do ovo poderia realmente ser a rainha que ele havia procurado por todos esses anos. Com emoções pesadas em seu coração, Tel finalmente aceitou o ovo das mãos do mensageiro. Conforme o gelo derretia completamente, ele segurou o ovo com suavidade e perguntou baixinho se ela realmente lhe havia contado todas aquelas coisas. O mensageiro assentiu hesitante e acrescentou que, afinal, ela era sua irmã. Tel então perguntou ansiosamente quando o ovo finalmente eclodiria. Essa pergunta inesperada pegou o mensageiro completamente de surpresa. Ele respondeu sem jeito que honestamente não sabia, porque não fazia ideia de como os ovos deveriam eclodir. Os olhos de Tel se iluminaram de repente com entusiasmo, e ele sugeriu animadamente que poderia tentar eclodir o ovo ele mesmo. Ao ouvir isso, o rosto do mensageiro imediatamente ficou pálido de horror. Mas Tel falou com uma determinação brilhante, declarando que estava disposto a aprender a fazer isso corretamente. O mensageiro pensou consigo mesmo que esse homem ingênuo e excessivamente devotado se importava tanto com sua rainha que talvez ele realmente conseguisse eclodir o ovo. Ele decidiu que, uma vez que Rosalie nascesse do ovo, ela provavelmente não teria memória do passado e certamente não o confundiria com um galo novamente. Com uma expressão solene, ele finalmente declarou que, já que as coisas chegaram a esse ponto, ele entregaria relutantemente sua irmã a Tel. No entanto, ele lembrou novamente que ele próprio era apenas um galo e nunca poderia ser a rainha. Tel imediatamente o chamou de cunhado, mas também mencionou que Levi e Jasper constantemente o chamavam de galinha. Surpreendentemente, o mensageiro não explodiu de raiva dessa vez. Sem saber como explicar tudo claramente, ele simplesmente suspirou e disse que era uma história muito complicada e bastante triste. Ele então explicou que Levi e Jasper uma vez caíram no vazio enquanto voltavam de outro mundo, e quando finalmente voltaram, pensaram erroneamente que ele era sua irmã. Tel perguntou novamente para confirmar se ele tinha entendido corretamente que a galinha mencionada na história era na verdade a irmã do mensageiro e não o mensageiro. O mensageiro respondeu impacientemente que claro que ele era um galo. Vendo que seu suposto cunhado parecia cansado, Tel gentilmente se ofereceu para explicar tudo a Levi e Jasper pessoalmente e até verificar se seu remédio poderia curá-los. No entanto, o mensageiro rapidamente o interrompeu, explicando que eles nunca aceitariam a verdade de que ela tinha morrido. Então, para não magoá-los, ele continuou fingindo ser sua irmã. Ao ouvir isso, Tel ficou profundamente tocado e agradeceu entusiasticamente, chamando de uma pessoa incrível e atenciosa. O mensageiro deu de ombros levemente e respondeu que, já que as coisas chegaram a esse ponto, ele poderia muito bem continuar fingindo a situação. A expressão de Tel suavizou consideravelmente. Seus olhos brilharam de emoção enquanto ele ouvia o pedido para não revelar uma verdade tão dolorosa para Levi e Jasper. O mensageiro deu um tapinha no ombro de Tel e sugeriu que ele deveria continuar fingindo ser o galo enquanto ele próprio continuaria agindo como sua irmã. Tel ficou tão chocado com essa proposta que suas bochechas ficaram vermelhas, e ele imediatamente tentou protestar. Mas o galo o assegurou calmamente que não havia absolutamente nada com o que se preocupar. No final, apesar de seu constrangimento, Tel relutantemente concordou em seguir o estranho plano. Depois, o mensageiro se virou e esfregou a testa cansado, sentindo-se secretamente satisfeito por esse truque astuto finalmente ajudá-lo a escapar do demônio problemático. Agora ele acreditava que não seria mais forçado a botar ovos para aqueles dois ridículos encrenqueiros, e se congratulou secretamente por ser incrivelmente inteligente. Enquanto isso, Tel examinava cuidadosamente o ovo em suas mãos. Mas no momento seguinte, seu corpo começou a desaparecer lentamente. O arauto reagiu de forma calma a essa cena estranha e até suspirou de alívio, percebendo que a aparência de Tel era apenas uma invocação temporária. Logo depois, Jasper apareceu do nada e perguntou em voz alta onde o galo havia desaparecido. Ao ouvir isso, o mensageiro rapidamente mudou sua expressão e explicou casualmente que o galo havia retornado para casa temporariamente para eclodir o ovo.
Ele então acrescentou com orgulho que o relacionamento deles era muito bom e que o galo retornaria imediatamente sempre que fosse chamado. Levi parecia um pouco desapontado e murmurou tristemente que realmente esperava que pudessem comer alguns ovos. O mensageiro forçou um sorriso educado e respondeu que infelizmente ainda não era possível. Nesse exato momento, uma dor aguda de repente atravessou o peito do mensageiro. Uma estranha sensação de culpa o invadiu, e ele se perguntou se isso poderia estar relacionado à mentira que acabará de contar ao rei demônio. A sensação de desconforto logo cresceu, até que sua consciência começou a doer dolorosamente. Ele desabou no chão, fazendo com que Jasper e Levi corressem alarmados. Após rapidamente examinar a situação, Jasper concluiu que a carne e a sopa de fênix que ele havia comido mais cedo provavelmente eram as responsáveis, e seu corpo agora estava passando por uma transformação poderosa. Levi olhou com cuidado e percebeu que a pessoa deitada na frente dele claramente não era mais apenas uma simples galinha. Logo, asas flamejantes se abriram do corpo, cercadas por chamas intensas. Jasper ficou chocado e se perguntou nervosamente se seu amigo havia se transformado em frango frito. No entanto, no momento seguinte, uma magnífica fênix flamejante surgiu e subiu aos céus. Faíscas se espalharam por todos os lados, e o calor se tornou quase insuportável. Ao mesmo tempo, uma notificação apareceu na tela do sistema anunciando que um corpo de energia poderoso havia sido detectado, capaz de reduzir a sede por 10 anos inteiros. Assim, o Arauto completou oficialmente sua evolução, tornando-se um demônio de classe Lorde, uma fênix devoradora de fogo e terrível. As almas demoníacas ao redor estavam cheias de medo ao perceberem que ele já havia atingido o nível de governante, e muitos duvidavam se poderiam derrotá-lo. Apenas a alma da Kitsune Polar permaneceu calma. Ela havia previsto esse resultado muito tempo atrás, quando ele primeiro atingiu o nível nacional. Depois, os olhares silenciosos das almas demoníacas lentamente se voltaram para o lado onde outra fênix estava casualmente cavando o nariz. Um dos demônios lembrou silenciosamente aos outros que também havia um ser de nível mestre entre eles. Mas a Kitsune respondeu calmamente que o rank por si só significava muito pouco. Afinal, ele também havia ascendido, e neste mundo a única regra que realmente importava era a força dos mais fortes. Enquanto isso, o mensageiro estava na etapa final de completar sua tão esperada promoção, seu corpo inteiro tremendo levemente enquanto ondas de poder desconhecido se reuniam lentamente ao seu redor. À medida que a transformação se estabilizava, uma figura vasta e majestosa gradualmente se formava atrás dele. Parecia um pássaro colossal feito de energia flamejante, suas asas se estendendo amplamente como uma criatura mítica descendo de lendas antigas. Com um surto repentino de confiança, ele estendeu suas garras afiadas como navalhas e ergueu a cabeça com orgulho, finalmente reivindicando sua nova identidade como um verdadeiro Senhor Fênix Devorador de Fogo. Cada guerreiro presente ficou em silêncio, observando a magnífica criatura. Não puderam deixar de admirar sua beleza avassaladora e a grandeza impressionante que irradiava dela. Embora Alexi permanecesse inconsciente, o choque ainda persistia nele. Após aterrissar, ele sentiu uma força incrível inundando seu corpo, e a magnitude da mudança o deixou profundamente surpreso. Ele olhou para si mesmo repetidamente, quase sem acreditar. De alguma forma, ele realmente havia alcançado o nível de um governante, e até sua aparência havia sofrido uma transformação dramática. Segurando os braceletes em seus pulsos, ele de repente percebeu algo inacreditável. Ele não era mais apenas uma simples galinha, e sua aparência havia mudado além do reconhecimento. Por um momento, emoções misturadas o invadiram. Sentindo-se estranhamente sentimental, ele até murmurou um pedido de desculpas aos seus ancestrais e aos galos e galinhas que o haviam criado. Mas no exato segundo seguinte, toda aquela dignidade solene desapareceu. Segurando um leque na mão, ele pulou animado, admirando com orgulho o fato de que finalmente havia se transformado em uma fênix. Então, sua expressão de repente se tornou séria. Com grande determinação, ele declarou que, de agora em diante, qualquer um que ousasse chamá-lo de galinha seria tão espancado que esqueceria a palavra para sempre. No entanto, no momento em que terminou de dizer isso, Jasper comentou casualmente que a galinha na verdade parecia ter ficado ainda mais bonita.
A fênix imediatamente explodiu em fúria. Soltando um rugido de raiva, ele exigiu saber quem ainda tinha coragem de chamá-lo de galinha. Jasper simplesmente o encarou confuso, enquanto Levi, percebendo que a situação poderia piorar, avançou rapidamente e forçou o arauto a calar a boca. No exato momento seguinte, a fênix de repente mudou sua expressão. Juntando as mãos em forma de coração, ele sorriu amplamente e disse que realmente apreciava o elogio. O rosto de Jasper imediatamente se iluminou. Dando um polegar para cima de forma animada, ele repetiu feliz que a galinha realmente estava ficando cada vez mais bonita. Lá no fundo, o mensageiro só podia suspirar silenciosamente. Não importava o quão poderoso ele se tornasse ou o que alcançasse, essas pessoas provavelmente sempre o viriam apenas como uma galinha. Por fim, ele soltou um suspiro pesado e derrotado, pressionou a testa contra a parede e caiu em um silêncio resmungado, cheio de ressentimento silencioso. Perto dali, um olho também se encostou na parede, perguntando silenciosamente se aqueles dois caras um pouco descontrolados eram simplesmente fortes demais para qualquer um lidar. Ele começou a calcular mentalmente os rankings de combate e de repente lembrou que o arauto também tinha aliados de força igual que poderiam aparecer para apoiá-lo. Além disso, depois que a transmissão do julgamento da sede foi ao ar, a verdadeira capacidade de combate de Levi foi revelada para o mundo todo. Pensando sobre tudo isso, um olho esfregou a cabeça frustrado, perguntando secretamente o que os maiores lutadores de outros países pensariam sobre essa situação. Enquanto isso, Jasper bocejou tão amplamente que lágrimas se formaram nos cantos dos seus olhos. Ao ver isso, o protagonista sugeriu casualmente que deveriam voltar e descansar. Seu parceiro concordou silenciosamente. Juntos, caminharam até o olho e explicaram educadamente que Jasper não estava se sentindo bem, então planejavam sair mais cedo. Logo depois, o mensageiro instantaneamente encolheu de volta para a forma de galinha e pulou diretamente nos braços de Levi, que o estava esperando. Um olho os observou ir embora e não pôde deixar de pensar como era notável que, mesmo depois de alcançar o poderoso nível de um governante, o mensageiro ainda seguisse obedientemente Levi. Sentindo-se estranhamente inspirado, um olho bateu orgulhosamente no peito e começou a chamar silenciosamente Levi de seu camarada. Quando a noite chegou, os dois jovens já estavam profundamente adormecidos, cada um descansando tranquilamente em suas próprias camas separadas. No entanto, Jasper logo começou a se sentir mal novamente, e antes que percebesse, sua mente escorregou de volta para outro pesadelo aterrador. No sonho, ele viu um homem de cabelo branco segurando uma adaga gotejando com sangue fresco. Com uma voz fria, o homem disse que a lâmina havia sido forjada com pó de estrelas e exigiu saber se o outro estava secretamente trabalhando com o inimigo. O estranho respondeu com uma expressão sombria, dizendo que mesmo sem cooperação, a barreira protetora não aguentaria muito mais tempo. O inimigo era simplesmente forte demais para ser derrotado agora. Ao ouvir isso, o rosto do homem de cabelo branco escureceu instantaneamente enquanto ele concluiu com amargura e certeza que o estranho o havia traído. Essas palavras duras claramente atingiram o estranho em algum lugar profundo, fazendo sua expressão se endurecer por um momento. Após um breve silêncio, ele de repente desabou e gritou que todos os deuses estavam ficando mais fracos, inclusive o homem à sua frente. Ele continuou desesperado, explicando que mais e mais deuses estavam morrendo em batalhas brutais e que o poder divino estava desaparecendo a cada dia que passava. Então, com um sorriso frio e cínico, o estranho declarou que a rendição era o único caminho possível, pois a resistência teimosa só levaria à morte certa. Nesse momento, a expressão do homem de cabelo branco se endureceu, e ele decidiu silenciosamente que aquela pessoa não era mais digna de se tornar seu sucessor. Seus olhos ficaram vermelhos de raiva enquanto ele acusava o estranho de ser nada mais do que uma criatura inútil e patética. Quando Jasper se moveu para atacar no sonho, o estranho rapidamente deu um passo para trás e calmamente disse que não valia mais a pena desperdiçar raiva com ele. Ele explicou com indiferença assustadora que sua única missão era destruir a barreira defensiva com a adaga. No momento em que terminou de falar, 4 figuras adicionais apareceram de repente nas proximidades, surgindo da escuridão. Eles encararam Jasper com expressões perigosas e zombeteiras, enquanto o estranho sugeria zombeteiramente que Jasper estava com medo dos chamados Millennials.
Jasper imediatamente ficou alerta, mas antes que pudesse reagir, um raio caiu do céu e alguém correu até ele, cravando uma faca profundamente em suas costas. Ao mesmo tempo, um robô distante disparou um ataque que atravessou seu peito, e quase imediatamente outro inimigo o atingiu por trás. Finalmente, uma mulher avançou e desferiu um golpe devastador com a palma diretamente em seu corpo, com força avassaladora. Todos esses ataques atingiram quase ao mesmo tempo, completamente sobrecarregando e esmagando qualquer chance de resistência. Ele desabou no chão, e no instante seguinte seu corpo parecia cair sem fim em um vazio escuro enquanto o sangue se espalhava pelo ar. De volta à realidade, o rosto de Jasper ficou pálido. Seu corpo inteiro estava encharcado de suor enquanto ele balançava a cabeça violentamente e soltava gemidos de medo. Nesse momento, uma mão gentil se estendeu e bateu levemente em sua bochecha várias vezes na tentativa de acordá-lo. Levi, que estava sentado ao lado da cama o tempo todo, chamou o nome de Jasper com preocupação até que ele lentamente abriu os olhos e finalmente escapou do pesadelo. Jasper explodiu em lágrimas e explicou que havia sonhado novamente com aquelas pessoas terríveis que trouxeram ainda piores companheiros e o bateram até a morte. Ouvir isso fez Levi ficar instantaneamente furioso, e ele declarou firmemente que, se aqueles inimigos aparecessem novamente, ele lidaria pessoalmente com eles. O garoto o encarou por um momento, confuso, depois silenciosamente enxugou as lágrimas e assentiu com um pequeno sorriso de alívio. Enquanto isso, o céu acima do último andar do prédio acadêmico lentamente começou a clarear à medida que a manhã se aproximava. Um olho e Tracy já estavam lá, esperando pacientemente pela chegada do helicóptero. Quando os visitantes finalmente apareceram, eles os cumprimentaram com expressões respeitosas, e o comandante supremo Tracy os convidou educadamente para entrar. Uma vez dentro da sala de conferências, ele anunciou que as palavras ditas por Casey durante a transmissão haviam desencadeado a crise mais séria que o departamento já havia enfrentado. Ele enfatizou gravemente que, se as consequências daquela conversa não fossem tratadas adequadamente, as consequências seriam devastadoras não apenas para o departamento, mas possivelmente para toda a nação. Nesse ponto, um olho perguntou cautelosamente se o que Casey havia dito sobre o experimento proibido era realmente verdade. O comandante imediatamente confirmou que era de fato verdade, o que foi exatamente o motivo pelo qual a situação se tornou tão perigosamente séria. Ele acrescentou que, se Casey nunca tivesse exposto a verdade durante a transmissão, a sede teria continuado escondendo-a até o fim, porque tal conhecimento poderia facilmente dividir a humanidade. No entanto, ele também apontou que Levi era um talento extraordinário e um lutador extremamente poderoso, e apesar do caos, a transmissão ainda poderia acabar tendo alguns efeitos positivos inesperados. O comandante confirmou com calma que tudo o que estava sendo discutido era realmente verdade. Em seguida, explicou em um tom firme e controlado que essa situação era justamente o principal motivo de ele ter viajado pessoalmente até Yanhai. Segundo ele, o assunto tinha se tornado importante demais para ser resolvido à distância, então ele achou necessário vir pessoalmente para lidar com isso. Depois de uma breve pausa, ele anunciou que o quartel-general já havia tomado uma decisão importante. Daqui exatamente 3 dias, seria organizada uma nova transmissão ao vivo em nível nacional. E não seria uma pequena reunião interna, essa transmissão seria exibida simultaneamente para todas as unidades de operações especiais do país. O comandante então esclareceu que estava se referindo às negociações que estavam prestes a acontecer com Casey. Essas conversas teriam um papel crucial para decidir se a crise provocada pelas declarações chocantes de Casey ainda poderia ser amenizada ou se a situação iria sair ainda mais do controle. Ele enfatizou especialmente que lutadores excepcionais como Jasper, e principalmente Levi, quase com certeza se tornariam figuras-chave durante essas negociações. Na opinião dele, a presença e a influência deles poderiam acabar definindo toda a direção das conversas. Tracy ouviu com atenção antes de responder com uma voz calma, mas séria. Ela disse que entendia completamente a gravidade da situação atual e garantiu a todos ali presentes que cooperaria totalmente com o comandante supremo da forma que fosse necessária. Nesse momento, Wan se inclinou um pouco para frente, apoiando o queixo na mão como se estivesse pensando profundamente. Então ele disse que havia algo que queria perguntar. Tracy, quase sem perceber, fez o mesmo gesto,
tocando o próprio queixo enquanto pensava, antes de acrescentar que também tinha uma pergunta. Eles trocaram um olhar rápido e, quase ao mesmo tempo, falaram juntos. A pergunta que saiu da boca dos dois foi exatamente a mesma, afinal, como exatamente eles deveriam lidar com aqueles dois indivíduos mentalmente instáveis? Depois de falarem aquilo em voz alta, os dois ficaram em silêncio de repente. Um segundo depois, voltaram a falar ao mesmo tempo, admitindo de forma meio constrangida que, sem surpresa nenhuma, os dois estavam preocupados exatamente com o mesmo problema o tempo todo. O homem então sugeriu com cuidado a ideia de lidar com o assunto durante a próxima transmissão ao vivo. Porém, logo em seguida apontou uma preocupação séria. E se aqueles dois simplesmente não entendessem as instruções e começassem a falar alguma coisa completamente absurda na frente do país inteiro? Ao ouvir essa possibilidade, Tracy segurou a cabeça com frustração e fechou os olhos lentamente. Ela admitiu que, se aqueles dois se recusassem a cooperar durante a transmissão, as consequências poderiam ser extremamente graves e acabar destruindo tudo o que estavam tentando fazer. Enquanto pensava nisso, Tracy de repente lembrou da expressão completamente inocente de Levi quando ele disse uma vez que preferia ficar entre os demônios simplesmente porque eles eram deliciosos e lá ele podia comer o quanto quisesse. Nesse exato momento, uma ideia surgiu de repente na mente de Tracy. O plano parecia tão perfeito que ela não conseguiu evitar se sentir bastante satisfeita consigo mesma. Com um aceno confiante de cabeça, ela declarou que coisas assim realmente deveriam ser deixadas nas mãos de profissionais que sabem exatamente como lidar com situações complicadas como aquela. Enquanto isso, Shawn estava sentado silenciosamente debaixo de uma grande árvore de galhos largos. Depois de pensar um pouco, ele decidiu que talvez fosse hora de ter uma conversa de verdade com Levi e Jasper. Não muito antes daquele momento, Tracy e Wan tinham ido procurá-lo pessoalmente. Eles perguntaram se ele poderia ajudá-los com um certo assunto que exigia a experiência específica dele. Agora Shawn levantou um pouco a cabeça e olhou para longe, perguntando a si mesmo se Levi e Jasper acabariam sendo enviados de volta para ali mais tarde. Ele tinha acabado de colocar a caneca sobre a mesa e se levantado quando alguém o chamou de repente. A voz o chamou de professor, e ao ouvir aquela palavra familiar ele se virou imediatamente, claramente surpreso. Para sua surpresa, ele viu o comandante supremo parado ali. O homem levantou calmamente a mão e retirou lentamente a máscara que cobria seu rosto. Em seguida, ele fez uma reverência profunda e cumprimentou seu antigo mentor com grande respeito. Shawn olhou para ele e perguntou, um pouco divertido, como um homem tão ocupado tinha conseguido encontrar tempo para visitá-lo. O comandante colocou a máscara de volta silenciosamente antes de explicar que tinha vindo a Yan'ai a trabalho. Já que estava ali, achou que seria apenas correto passar para ver seu professor. Shawn sorriu calorosamente ao ouvir isso. Ele comentou que era realmente bom ver que, mesmo depois de se tornar o comandante supremo, seu antigo aluno não tinha esquecido seu velho mentor e ainda mantinha seus bons modos. O comandante abaixou levemente a cabeça e admitiu com sinceridade que tudo o que havia conquistado até hoje tinha sido construído sobre a educação e orientação que recebeu na juventude. Ao ouvir isso, o diretor riu de leve e disse com um toque de ironia divertida que, agora que seu aluno tinha se tornado comandante supremo, ele certamente devia estar recebendo um salário bem generoso. Shawn de repente levantou as mãos e começou a rir alto. Ao mesmo tempo, apontou para o prédio do hospital ali perto e brincou dizendo que o lugar estava vazando por todos os lados e precisava desesperadamente de novos equipamentos. Ele insinuou casualmente que, se o comandante tivesse algum dinheiro sobrando, poderia considerar investir no hospital. Porém, o comandante desviou o olhar de forma um pouco constrangida e admitiu, meio sem jeito, que na verdade seu salário não era tão alto assim. Nesse momento, o celular de Shawn vibrou de repente no bolso. A notificação indicava claramente que uma transferência de dinheiro tinha acabado de chegar. Ao ver a mensagem, as preocupações do diretor desapareceram instantaneamente. Ele sorriu com evidente satisfação e elogiou calorosamente seu aluno, incentivando-o a continuar servindo o povo com dedicação. O comandante se curvou silenciosamente mais uma vez. No fundo do coração, com dor e sinceridade ao mesmo tempo, ele lembrou a si mesmo que nunca tinha esquecido os ensinamentos e conselhos que recebeu de seu professor.
Enquanto isso, bem longe no céu, 2 helicópteros voavam firmemente entre as nuvens. Jasper encostou o rosto na janela e olhou para fora com curiosidade. Depois se virou para Levi e perguntou se eles estavam voltando para o quartel-general. O protagonista respondeu imediatamente. Ele explicou que o diretor tinha dito que, se os dois cooperassem direito, eles simplesmente seriam orientados sobre exatamente o que deveriam dizer. Depois que chegaram, o comandante lembrou que o incidente da transmissão anterior tinha causado grande preocupação tanto dentro do departamento quanto entre o público em geral. Ele explicou que a transmissão nacional de hoje tinha sido organizada especialmente pelo quartel-general para esclarecer todas as declarações que haviam sido feitas anteriormente. Sem hesitar, ele acrescentou que as informações sobre o laboratório proibido eram totalmente verdadeiras. Ele declarou claramente que os demônios não devoram lutadores que possuem corpos naturais. O comandante continuou explicando que, quando as pessoas entendessem essa verdade, muitas inevitavelmente começariam a acreditar que guerreiros e demônios pertenciam basicamente à mesma categoria de seres. Segundo ele, foi exatamente por isso que o quartel-general manteve essa verdade escondida por tanto tempo. Eles sempre temeram que revelá-la acabaria dividindo a humanidade. O comandante continuou dizendo que Kazis, ao expor essa informação publicamente, já tinha provocado uma divisão na sociedade, de um lado os usuários comuns de força interna e do outro os guerreiros nascidos com corpos inatos. Ele também explicou que guerreiros com corpos inatos e demônios eram, essencialmente, espécies evoluídas. Por causa dessa evolução, eles eram incapazes de devorar uns aos outros. Por outro lado, humanos comuns e portadores normais de força interna ainda eram considerados presas por esses seres evoluídos. No fim das contas, Keyes propôs um plano controverso: cooperar com os demônios. Segundo a ideia dele, o objetivo seria ajudar pessoas comuns e guerreiros a se transformarem em Omnous. Ele enfatizou que, se a humanidade aceitasse essa proposta, a ameaça de humanos devorando uns aos outros desapareceria, e os próprios demônios também se tornariam relativamente mais seguros. No final, o comandante declarou que pretendia aceitar a proposta de Keyes e cooperar com os demônios em nome do desenvolvimento conjunto de todas as espécies. Quando Tracy e Wan-Ai ouviram essas palavras, seus olhos se arregalaram em choque. Nem o próprio Keyes provavelmente teria imaginado que a situação se desenrolaria de uma forma tão chocante. Por todo o país, inúmeras pessoas assistindo à transmissão ficaram igualmente atônitas. Muitos não conseguiram evitar gritar confusos, perguntando se o comandante supremo tinha simplesmente enlouquecido. O comandante então se virou para Kazis e perguntou se ele, como representante do lado demoníaco, realmente podia concordar em cooperar. Ele lembrou a todos os espectadores que Keyes estava sob um feitiço de bloqueio do coração e era fisicamente incapaz de mentir. Portanto, se ele concordasse, isso provaria que a cooperação entre humanos e demônios realmente poderia levar à evolução. Ele repetiu a pergunta mais uma vez, perguntando diretamente se os demônios realmente ajudariam toda a humanidade. Porém, o guerreiro permaneceu completamente em silêncio. Esse silêncio imediatamente causou insatisfação entre os espectadores. Muitos começaram a se perguntar por que ele se recusava a responder se antes tinha afirmado que pessoas comuns poderiam ser ajudadas. O comandante explicou calmamente que, como Kazis não podia mentir sobre o feitiço, a única opção que restava para ele era permanecer em silêncio. Então ele declarou diretamente que a ideia de cooperar com demônios para transformar toda a humanidade em Omnous era simplesmente impossível. Ele perguntou ao público se eles realmente entendiam o que a cooperação entre demônios e usuários comuns de poder interno realmente significaria. Segundo ele, a própria disposição dos demônios em cooperar já era um sinal claro de alerta. O verdadeiro objetivo deles não era proteger a humanidade. Na verdade, eles queriam atrair apenas um pequeno número de lutadores poderosos e estrategicamente valiosos para longe do lado humano. Pessoas comuns e portadores fracos de força interna simplesmente não tinham nenhum valor aos olhos dos demônios. Mesmo que essas pessoas tentassem se juntar ao lado demoníaco, a falta de força delas só faria com que fossem absorvidas ou eliminadas. A maioria dos demônios era muito mais forte do que o próprio Keyes, e não havia motivo algum para que eles desistissem voluntariamente da oportunidade de caçar humanos. Na análise dele,
que existia apenas um objetivo real: dividir a sociedade humana e atrair os portadores comuns de força interna para o seu próprio lado. O comandante então se dirigiu novamente a toda a audiência, pedindo tanto às pessoas comuns quanto aos guerreiros que não acreditassem em uma única palavra dita pelos demônios. Por fim, ele estendeu a mão e apontou diretamente para Levi, enfatizando que, entre todos os lutadores talentosos presentes, Levi era sem dúvida o mais forte. Ele explicou que Levi não tinha sido seduzido pela chamada teoria das espécies evoluídas proposta por Keyes e tinha escolhido conscientemente permanecer firme ao lado da humanidade. Enquanto isso, Tracy permaneceu em silêncio enquanto assistia à transmissão, e Yuan a escutava com uma raiva visível queimando em seus olhos. Muitos dos espectadores assistindo à transmissão ficaram profundamente tocados com o que acabaram de ouvir. Alguns até falaram emocionados, admitindo que também escolheriam proteger a humanidade, porque todas as pessoas que eles amam, pais, filhos e amigos, são pessoas comuns, sem nenhum poder especial. Nesse momento, o comandante deu um passo à frente e declarou solenemente que, em nome dos cidadãos comuns de todo lugar, ele pretendia assinar uma declaração para estabelecer uma frente unida de toda a humanidade. Foi então que Jasper se inclinou discretamente na direção de Levi e sussurrou no ouvido dele. Em voz baixa, lembrou que o diretor tinha dado instruções bem claras: se o comandante se levantasse durante a transmissão, eles também deveriam se levantar. Ao ouvir o lembrete, o herói apenas respondeu brevemente. Sem hesitar, ele e o comandante se levantaram de seus assentos quase exatamente no mesmo momento. Um movimento repentino chamou imediatamente a atenção de todos na sala. Até Leon, que estava observando calmamente até então, ficou completamente surpreso com a ação inesperada. Enquanto isso, o comandante continuou falando com uma voz firme e estável. Ele prometeu que humilhação, discriminação ou falsas acusações nunca seriam usadas contra os lutadores que escolhessem ficar ao lado da humanidade. A plateia explodiu em aplausos ao ouvir essas palavras. Mas a sala voltou a ficar silenciosa quando o comandante anunciou que havia vários fatos importantes que ele precisava explicar aos soldados. Ele começou confirmando algo que muitas pessoas já suspeitavam, mas tinham medo de ouvir: guerreiros com corpos inatos realmente podiam ficar mais fortes ao comer humanos, assim como os demônios. No entanto, ele rapidamente acrescentou que esses guerreiros ainda eram seres humanos. Por causa disso, o canibalismo não era um comportamento natural, mas uma violação extrema dos limites morais que definem a humanidade. Ele continuou explicando que, quando alguém cruza essa linha, isso causa danos irreversíveis à consciência moral e social das pessoas comuns. Um guerreiro que ganha poder devorando outros humanos vai, mais cedo ou mais tarde, perder sua humanidade e inevitavelmente se transformar em um monstro. Se uma pessoa talentosa realmente escolhesse seguir esse caminho, ela se tornaria algo ainda mais perturbador e anormal do que os próprios demônios. Por isso, o comandante enfatizou que qualquer pessoa que realmente queira continuar sendo humana jamais deve cruzar essa linha proibida. Depois, ele explicou que, mesmo do ponto de vista da própria sobrevivência e dos próprios interesses, os dotados ainda tinham fortes motivos para ficar ao lado da humanidade. Se as pessoas comuns e os portadores mais fracos de poder interior fossem completamente exterminados, o mundo ficaria apenas com demônios e guerreiros dotados. Mesmo que ambos fossem tecnicamente espécies evoluídas e não pudessem devorar uns aos outros, isso não significava que poderiam viver em paz. Quanto mais demônios existissem, mais forte se tornaria o poder coletivo deles. Todo o sistema de sobrevivência deles sempre foi baseado em uma regra brutal: os fortes dominam os fracos. Mesmo que os guerreiros dotados não fossem considerados comida, os demônios ainda os tratariam como ferramentas ou escravos. Aqueles sem força suficiente acabariam vivendo sob pressão e controle constantes. Ele explicou que os dotados que não possuíssem um poder maior que o dos demônios acabariam se tornando vítimas quando os humanos comuns desaparecessem. Se os dotados decidissem depender dos demônios para ganhar mais poder, então os humanos comuns inevitavelmente seriam o primeiro grupo a ser destruído. E depois disso, até os próprios dotados acabariam enfrentando o mesmo destino, independentemente de os demônios os verem como comida ou não. O comandante supremo então colocou lentamente a mão sobre o peito e anunciou solenemente que o departamento especial daria a cada soldado uma escolha pessoal.
Ele apresentou 3 caminhos possíveis. A primeira opção era permanecer no departamento e continuar lutando pela humanidade sob supervisão do governo. A segunda opção permitia que eles deixassem o departamento completamente e voltassem a viver como cidadãos comuns, sem participar mais da guerra contra os demônios, mas ainda sob supervisão do Estado. A terceira opção era mais extrema: viajar até Yun Island, juntar-se à sociedade dos demônios e, na prática, se tornar um inimigo da humanidade. O comandante também explicou que o departamento entregaria cartões de identificação e relógios inteligentes para quem escolhesse a primeira ou a segunda opção. Se guerreiros com corpos inatos fossem descobertos depois sem esses relógios, eles seriam investigados. Após confirmação, seriam oficialmente tratados como inimigos. Ele enfatizou que todo indivíduo dotado registrado ainda fazia parte da humanidade, como companheiros, amigos, familiares e cidadãos. Ao mesmo tempo, o comandante proibiu estritamente que soldados ou civis demonstrassem desprezo por eles ou falassem deles de forma desrespeitosa. O comandante supremo então voltou seu olhar para Levi. Ele anunciou formalmente que Levi havia se tornado o mais novo lutador de nível Lorde da nação e pediu que ele tomasse sua decisão. O protagonista calmamente estendeu a mão e pegou Sartvates. Levantando para que todos vissem, declarou sem hesitação que lutaria na linha de frente ao lado da humanidade. Ao ver aquele momento, o comandante ficou um pouco surpreso ao notar Levi falando enquanto mantinha os olhos voltados para cima. Por um instante, ele pensou que o jovem talvez estivesse insatisfeito com eles. Levi então acrescentou uma explicação simples. Ele disse que sua decisão também vinha do desejo de proteger as pessoas mais próximas dele, sua família e seus amigos. Shawn, que estava assistindo a transmissão de longe, sorriu satisfeito. Tudo parecia estar acontecendo exatamente como planejado. Infelizmente, ele não percebeu as 2 mãos que se aproximavam lentamente dele por trás. 2 pacientes agarraram seus ombros de repente por trás. Reconhecendo-os como Jasper e Levi, eles lembraram que um deles ainda estava esperando o dinheiro do relógio, enquanto o outro nunca recebeu o almoço especial que tinha sido prometido. Mesmo com a situação inesperada, Shawn permaneceu surpreendentemente calmo. Com um sorriso tranquilo, garantiu que tudo seria entregue em breve, enquanto pedia educadamente que o paciente primeiro abaixasse a faca. Enquanto isso, o comandante expressou sua gratidão a Levi e Jasper pela decisão deles e agradeceu por continuarem lutando ao lado do departamento. Na tela gigante, o público podia ver o protagonista e seu parceiro colocando os relógios e levantando as mãos. Todos acompanhavam aquele momento atentamente. Ali perto, uma garota estava ao lado de uma mesa cheia de relógios, sorrindo suavemente enquanto observava a cena. Os outros lutadores olharam para os novos dispositivos colocados diante deles. Depois de um momento de hesitação, começaram a pegar os relógios um por um. Enquanto colocavam os relógios, muitos lembravam silenciosamente uns aos outros que jamais se tornariam canibais. Suas famílias eram pessoas comuns, e eles pediam aos companheiros que continuassem confiando neles. Ao ouvir essas palavras sinceras, os lutadores restantes também começaram lentamente a colocar seus relógios. Enquanto isso, o comandante permaneceu firme e expressou seu sincero agradecimento a cada soldado que escolheu confiar no departamento. Ele declarou solenemente que, a partir daquele momento, a união da humanidade permaneceria unida e continuaria existindo. Zuel, que estava observando tudo silenciosamente de lado, finalmente comentou que o comandante tinha feito um discurso impressionantemente eloquente. Serenity soltou um longo suspiro de alívio e concordou. Na opinião dele, o comandante realmente tinha feito tudo o que podia para proteger a humanidade. Ao mesmo tempo, Tracy e Wan-Ai relaxaram visivelmente. A garota comentou suavemente que as coisas finalmente estavam começando a caminhar para um rumo melhor. Enquanto isso, no dormitório do departamento especial, outro homem que assistia à transmissão também soltou um profundo suspiro de alívio. Na tela, uma chamada de vídeo estava acontecendo. Steven, um guerreiro com o título de soberano do estado de Diago, anunciou que Lungo havia recentemente ganhado um novo lutador que também alcançou o nível soberano. Outro guerreiro de nível soberano do estado de Chago chamado Amor respondeu rapidamente, comentando que o novo lutador parecia surpreendentemente jovem.
Um homem de cabelo azul sentado na sala soltou uma risada baixa. Com um tom de deboche, ele duvidou abertamente se a afirmação de Amu realmente podia ser confiável. Ao ouvir aquilo, Steven entrou na provocação e acrescentou que era altamente improvável que o novo lutador fosse realmente mais jovem que o próprio Amu. O rosto de Amu ficou imediatamente vermelho. Apontando diretamente para a câmera, Amu avisou Mali para não usar linguagem desrespeitosa ao falar da namorada dele. O homem sentado confortavelmente na cadeira com um sorriso sarcástico era Mali, um lutador de nível Lorde do estado de Xiao. Steven até enxugou lágrimas de tanto rir enquanto dizia, brincando, que Amu estava apenas se enganando. Não importava o quanto Mickey fosse bonita, tecnicamente ele ainda era um homem. Steven continuou discutindo de forma brincalhona que a verdade só poderia ser confirmada se alguém realmente visse com os próprios olhos. Amu imediatamente começou a elogiar Michael com entusiasmo, declarando com convicção que Michael era nada menos que sua deusa. Mali, no entanto, não mostrou interesse nessa conversa. Com uma expressão sombria, disse que só se importava com uma coisa agora, se Sarah ainda estava viva. Rangendo os dentes com impaciência, Amu declarou que Sarah jamais morreria tão facilmente. Ele até propôs fazer uma grande aposta. Steven caiu na gargalhada e disse que estava disposto a apostar 10 vezes mais dinheiro. Segundo ele, Sarah não só estava viva, como provavelmente ainda estava em algum lugar xingando todos eles. Mali deu de ombros levemente e comentou que as maldições raivosas dela não significavam muito neste momento. Sem uma ordem oficial emitida pelo Centro de Comando Unificado dos 5 países, nenhum deles tinha autoridade para agir. E sem essa ordem, salvá-la simplesmente seria impossível. Amu imediatamente percebeu as palavras ditas pela pessoa que ele tanto admirava. Ele acenou com entusiasmo, concordando sem hesitação e repetindo o ponto com visível alegria. Mikhail, sentado confortavelmente com as pernas cruzadas, falou de maneira calma e controlada. Ele simplesmente expressou sua esperança de que Sarah conseguisse aguentar o tempo necessário para que pudessem chegar à ilha e intervir. Steven lembrou a todos que não houve absolutamente nenhuma comunicação com Sarah nos últimos 3 dias. De acordo com a última mensagem do Centro dos 5 países, a situação atual na ilha continuava completamente desconhecida. Ele continuou explicando que a razão pela qual o objeto número 99 conseguiu escapar do controle do governante ainda não estava clara. Pior ainda, a localização exata do objeto na ilha ainda não havia sido identificada. Steven então acrescentou que proteger o número 99 era extremamente importante. Se o centro conseguisse garantir e estudar adequadamente, eles poderiam potencialmente criar milhares de entidades semelhantes no futuro, algo que não poderia ser facilmente reproduzido em circunstâncias normais. Mali então sugeriu que, com o aparecimento de um novo guerreiro de nível Lorde de Lungo, o Departamento Unido provavelmente aceleraria suas operações e empurraria a missão para frente muito mais rápido. Steven respondeu com um sorriso confiante, recostando-se na cadeira enquanto dizia que tinha a sensação de que seu encontro pessoal com esse misterioso recém-chegado já estava se aproximando. Mikhail olhou pensativo para a tela antes de responder que, na verdade, estava ansioso pelo momento em que todos viajariam juntos para a ilha. Amu, no entanto, falou com evidente inquietação. Ele admitiu que não estava nem um pouco ansioso pelo momento em que o objeto 99 poderia perder o controle novamente. Todos já haviam visto quão aterrador aquilo era, muito mais assustador do que um demônio comum. Steven afastou aquelas preocupações como se não fossem nada sério. Ele declarou casualmente que, se a situação realmente se tornasse incontrolável, eles poderiam simplesmente destruir toda a instalação sem hesitar. Mali imediatamente discordou, apontando que as coisas não eram nem de perto tão simples. Após a morte de um guerreiro de nível Lorde de Lungo, a Aliança passou 2 séculos inteiros criando o objeto 99. Amu resmungou com irritação, claramente desapontado. Em sua opinião, se o objeto conseguiu escapar do controle de seu governante, isso significava que havia sido mal projetado desde o começo. Desmontá-lo não seria uma grande perda. No final, os 3 chegaram a uma conclusão geral relutante. Mesmo assim, Amu murmurou para si mesmo que pelo menos esperava que a força de combate desse chamado objeto não fosse decepcionante.
Steven acrescentou com um sorriso sarcástico que as pessoas de Lungo sempre tendem a ser excessivamente cautelosas com tudo. Mikael respondeu calmamente, apontando que para um novato de apenas 19 anos, sentir-se nervoso era perfeitamente natural. Ele até brincou dizendo que, se o jovem lutador começasse a chorar e pedir à mãe por medo, ele ficaria feliz em mandá-lo de volta para casa direto para ela. Enquanto isso, longe dali, na capital de Lungo, dentro do prédio do Departamento Especial, o comandante estava atualmente em uma importante conversa telefônica. Depois de ouvir por um momento, ele confirmou calmamente que, desta vez, Lungo apareceria junto com os outros no mesmo momento. Assim que disse isso, ele terminou a ligação em silêncio. Ele refletiu silenciosamente que os eventos estavam se desenrolando exatamente da maneira que ele havia previsto. No momento em que a identidade de Levi se tornasse pública, a criação de uma aliança formal se tornaria inevitável. Não muito longe dele, Levi e Jasper estavam em pé, quietos, e ouvindo atentamente enquanto o comandante explicava a próxima solicitação que tinha para eles. Ele informou que o protagonista em breve precisaria representar o país de Luna em uma conferência internacional extremamente importante. Jasper imediatamente percebeu a escala e a importância da situação. Claramente animado, ele expressou entusiasticamente seu desejo de participar também. Vendo como seu amigo estava ansioso, Levi naturalmente estendeu a mão para ele em concordância, apoiando silenciosamente a iniciativa de Jasper. No entanto, o comandante parecia levemente confuso. De acordo com as regras estabelecidas, apenas lutadores com título de Overlord tinham permissão oficial para participar da aliança. Então ele de repente se lembrou das palavras anteriores de Wan Ai, especialmente o pedido urgente de que Levi e Jasper nunca deveriam ser separados. Além disso, Shawn havia advertido Wan Ai, e através dele, o comandante, que qualquer operação envolvendo Levi deveria sempre incluir Jasper também. Depois de refletir por um momento, o comandante finalmente concordou em permitir que Jasper acompanhasse o personagem principal. Ao mesmo tempo, ele decidiu silenciosamente que, se os governantes das outras nações expressassem insatisfação com essa decisão, ele mesmo lidaria com as consequências. Enquanto isso, Steven estava sentado quieto à mesa, apoiando o queixo nas mãos entrelaçadas enquanto aguardava calmamente o início oficial da reunião. Amu brincava sem interesse com a faca em sua mão, claramente cético sobre se realmente precisariam viajar para a ilha junto com esse misterioso novo lutador. Mick, que estava sentado entre eles, mencionou que havia ouvido algo em comum: o equipamento universal de avaliação de força aparentemente não funcionava nesse indivíduo em particular. Ao ouvir isso, Amu segurou a faca com mais força e se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Ele admitiu com uma expressão sombria que essa informação só o deixava ainda menos confiante. Nesse momento, o som de passos se aproximando ecoou fora da sala. Steven foi o primeiro a olhar para a porta, e logo a atenção de todos se voltou para lá. A porta se abriu lentamente, e Levi entrou na sala junto com Jasper. Levi se inclinou levemente para frente e cumprimentou educadamente todos os presentes. Amu e os outros olharam genuinamente surpresos ao ver duas pessoas chegando juntas. Levi calmamente se apresentou e explicou que Jasper era seu amigo mais próximo. A expressão de Amu imediatamente se fechou. Ele perguntou friamente se houve algum erro. Steven o apoiou, brincando sarcasticamente que trazer um companheiro parecia ir ao banheiro segurando a mão de alguém. Antes que a discussão pudesse continuar, o súbito toque de um telefone interrompeu a conversa. Mali imediatamente atendeu a ligação. Depois de ouvir atentamente por alguns segundos, ele confirmou calmamente que entendeu a mensagem completamente.